Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós faremos uma breve leitura do livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila. Gotículas. Para um pouco e olha ao teu redor. Enxergarás incontáveis almas desfalecentes, vargadas no peso de inúmeras dores. Muitas trazem feridas abertas, pedindo socorro imediato. Outras carregam úlceras ocultas, reclamando atenção espiritual. Diante deles, evita a postura de julgamento e aproxima-te para ajudar. Eles não te exigem solução imediata para os problemas que enfrentam. Contam apenas com a tua generosidade na forma de pequenos atos. Ninguém precisa dominar a oratória eloquente para dizer breves palavras de consolação e incentivo. Não é preciso a mesa bastada para acalmar estômagos infantis, necessitados simplesmente de leite morno. Ninguém te exige sejas a chuva volumosa que abastece lavouras inteiras. Podes, todavia, ser o orvalho bondoso e discreto, cujas gotículas aliviam os corações ressecados pelo sofrimento. Faze assim, e as gotículas de fraternidade que verteres nas horas anônimas se transformarão em refrigério para a tua própria alma, felicitando-te com a tua paz imprescindível. Que todos tenham uma ótima palestra, que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, Caminho de Luz. É com grande prazer e grande alegria
essa satisfação que recebemos todos vós, encarnados e os desencarnados, irmãos, que nessa caminhada podemos unir sempre os pensamentos em amor e bondade, nessa questão que o nosso Pai pede. Nesse momento, aquele que domina as emoções, eu convido a fechar os seus olhos, intuamos o pensamento no que mais precisamos no momento. Pai de amor e bondade, Jesus, irmão, guia e modelo da humanidade, nos enche e nos faz transbordar com a tua energia, Jesus. Que possamos ser sempre o bálsamo para os nossos irmãos quando solicitados através da tua palavra, do amor incondicional que sempre vem, um amigo, um anjo bom a nos socorrer, nos dando paz e alegria. Recebemos muitas vezes também, quando necessitado, aquele medicamento para os problemas do corpo e da alma. Que possamos compartilhar, vibrar, agradecer com muita alegria em nome do nosso Mestre Jesus, em nome do Pai Todo-Poderoso. Que nessas horas a nossa Mãe, a nossa Rainha, a nossa guia de luz derrame sobre todos nós. E eu peço sobre o nosso Brasil, com essas guerras, com a fome, com o frio e com a dor, que seja aliviado. Muito obrigado, Mãe Maria de Nazaré. Muito obrigado aos nossos anjos de guarda, que estão sempre apostos ao nosso ladinho, a nos livrar, a nos socorrer. Melhor ainda, com a oração, com o pensamento positivo, vibrando sempre. Não se esqueçam de vibrar, de orar, não se esqueçam de agradecer. Essa é a palavra, é o amor, é o gesto que vem sempre do alto a nos socorrer. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquela que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Agradeço a todos, que todos se sintam bem. Uma ótima palestra a todos. Que Jesus conforte todos os corações e aqueles que não puderam vir por algum motivo ou por outro. Muito obrigado. E com vocês, nosso irmão, trabalhador da casa, Dionei Becker. Que Jesus te abençoe, Dionei. Boa explanação. Assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos no trabalho de hoje. Recebam todos o abraço fraterno e caloroso dessa casa espírita. Então disse Jesus: no mundo tereis aflições, mas também disse: mas tenhais bom ânimo. Então essa é a promessa do Cristo. Um mundo de muitas dificuldades, de muitas lições, mas que tem solução. Que nenhum mal vai durar para sempre, que nenhuma doença não terá cura, e que nenhuma aflição um dia não se transforme também em paz. Então essa é uma escola de provas e expiações. Mas também tem o recreio, como toda escola, um momento de refrigério também. Esse é o entendimento que nós temos que buscar nessa doutrina.
que não é a doutrina do sofrimento, como dizem muitos, principalmente os antagonistas do Espiritismo. Não, o Espiritismo é aquela doutrina das pessoas que dizem que tem que sofrer, que o sofrimento é bom, que é o sofrimento que nos leva às paragens mais elevadas e à felicidade. Mas não é bem assim. São lições. Sofrimento é outra coisa. Porque se a gente for analisar direitinho, a gente vai ver que as bênçãos são muito mais superiores do que as aflições, do que os momentos difíceis na vida. Passo o dia calculando quantos momentos difíceis eu tive e quantas bênçãos eu recebi. As bênçãos superiores, como diz o Espírito lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. Então nós viemos à Casa Espírita semanalmente buscando paz, harmonia com a vida, conhecer as coisas acerca da vida, nos instruirmos acerca das coisas da espiritualidade. Nós até vamos conseguir tudo isso sim, na Casa Espírita. Mas as lições continuarão no caminho, elas não vão desaparecer no caminho, porque são lições necessárias da nossa evolução. Então nós temos que trabalhar para não transformar lições em sofrimento, experiências necessárias em sofrimento e aflições. Então eu tenho que mudar minha postura, meu ponto de vista em relação às coisas da vida. Porque não existe nenhuma pessoa no mundo que não tenha passado por momentos difíceis, que não esteja passando ou que não vá passar no futuro. Embora pareça que uma pessoa vive no mar de rosas, né? Só em momentos de paz, de alegria, mas eu não conheço o passado daquela pessoa, como foi outras encarnações daquela pessoa, e como será no futuro, como será a minha também. Então todos nós passaremos por situações complicadas também. Então esses nossos encontros na Casa Espírita não deve ser apenas um compromisso semanal, esse é o meu compromisso com Deus. Toda semana eu tenho que frequentar um culto religioso, aí frequento a Casa Espírita. Não pode ser apenas um compromisso, tem que de fato ser útil para nos modificarmos, modificar minha postura e meu ponto de vista em relação às lições que a vida me oferece o tempo todo. Então somos nós mesmos que transformamos lições em suplício, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então nós nos ofendemos com muita facilidade, nós nos perturbamos com muita facilidade quando as coisas não são como planejamos, da forma que calculamos, quando as nossas relações não são como nós esperamos, como as respostas das relações não são como eu planejo. Então a gente se irrita com isso, se perturba com isso. Então esse é o nosso nível de espírito ainda. Nós facilmente desejamos o mal do outro. Alguma coisa me diminuiu, eu facilmente desejo o mal daquela pessoa. Então sou eu que crio essas dificuldades na minha vida. Uma vez um amigo me disse, um amigo não espírita, disse que nós não mudamos muito desde a antiguidade, que a humanidade é a mesma ainda até hoje, comete o mesmo mal e tem o mesmo comportamento, o mesmo caráter. Nós não é bem assim, nós de fato evoluímos bastante sim, tanto moralmente quanto intelectualmente. Tem muita coisa que no passado era comum, estava dentro das normas e os costumes daquela época, que hoje são abomináveis. No passado, uma pessoa podia comprar outra pessoa, e era dono daquela pessoa. Era natural, legal e aceitável. Hoje é abominável. Então nós mudamos bastante sim, tanto intelectualmente quanto moralmente. Mas quando se fala em egoísmo, sim, nós somos os mesmos egoístas ainda. O egoísmo a origem de todo o mal da humanidade está atrelada, ancorada no egoísmo, no nosso comportamento. Porque hoje nós somos aquelas pessoas que nós queremos muito para nós, mesmo que falte para alguém. Somos egoístas. Nós hoje fazemos guerras para defender nosso território, nossas ideias, nossas religiões, nossas ideologias, sem problema algum, como se fazia no passado. Então, quando se fala em egoísmo, sim, nós temos muito que trabalhar ainda. Nós temos muito ainda parecido com os babuínos quando se fala em egoísmo. Então, mas nem todas as tribulações da vida estão necessariamente ao nosso controle. Nem todas as dificuldades eu posso controlar e evitar, é verdade. Nós vivemos um mundo inferior, um mundo de provas e expiações, cheio de necessidades materiais. O nosso corpo físico é o material escolar. Eu vim do mundo espiritual, entrei na escola terrena e Deus me emprestou o material escolar, que é o corpo, mas ele é inferior a esse corpo.
a nossa necessidade é idêntica à necessidade dos animais ainda. É um corpo denso, sente frio, calor, fica doente, envelhece. Tudo isso nos perturba, nos incomoda. Também tem as catástrofes naturais. Ventos, chuva demais, chuva de menos. Tudo isso também nos incomoda bastante, perturba. Isso não está no nosso controle. Isso eu tenho que aceitar. São das leis naturais do mundo. Mesmo sem o nosso controle, nós podemos amenizar usando a nossa inteligência. Por exemplo, nós criamos remédios que amenizam os efeitos das doenças no corpo. Nós criamos estruturas para amenizar os efeitos da natureza também, das intempéries, das catástrofes naturais, também usando a inteligência. Mas quando se fala em aflições do campo moral, afetivo, das relações, das emoções, deveriam estar sob nosso controle. Pelo menos deveriam, porque eu sou o dono daquela situação toda. Nós não dominamos as coisas do campo moral, as aflições do campo moral, porque nós deixamos que o mundo fale mais alto, que o som do mundo grite em nossos ouvidos e a gente esqueça. A gente se atrela às coisas do mundo, às sensações do mundo, esquece do controle das emoções. Porque eu posso estar em paz, vivendo em paz tranquilamente, num grupo de pessoas, quer dizer, no meio de um grupo de pessoas que não são pacíficas, que são arrogantes, que são indelicadas, que são estúpidas, egoístas. Eu posso estar em paz no meio desse povo todo, se eu tiver controle da parte emocional, da parte moral. Porque eu também posso estar perturbado no meio de pessoas pacíficas, pessoas queridas, pessoas do coração, perturbado no meio delas também. Então, eu deveria estar nesse controle dessa situação e viver em paz o tempo todo. Porque a verdadeira paz não é só quando a coisa está bom, quando está tudo certinho, como eu planejei. Essa ainda não vale. Eu tenho que estar em paz no meio da tempestade. Na Bíblia diz que Jesus acalmou a tempestade, mas é muito mais provável que ele tenha acalmado as pessoas diante da tempestade. Então, ele deu o caminho para se acalmar dos momentos difíceis da vida e das intempéries. Então, eu não posso mudar o mundo exterior, ele não está sob meu controle, a coisa material, o controle não é meu, é das leis naturais. Então, quando se fala em mundo íntimo, deveria estar sob meu controle. Porque se eu controlasse o meu mundo íntimo, se eu alterasse o meu mundo íntimo, eu ia alterar o meu lar também, onde eu vivo. Naquele grupo que Deus me colocou para viver, eu posso alterar o estado daquele agrupamento também. Alterando o agrupamento do lar, ele altera as cidades. Quando as cidades se alteram, eles modificam todas as nações. E o mundo se modifica também. Então é assim que o mundo passa de provas e expiações como o nosso, para o mundo de regeneração. Começando o íntimo de cada criatura, uma transformação íntima, quando ele passa a dominar o seu interior, o seu intelecto e a sua moral também. Digamos que por um passe de mágicas, nós fôssemos transportados para um mundo diferente, uma cidade bem mais evoluída, uma cidade chamada Jardim das Oliveiras. Nessa cidade as pessoas não mentem, elas conhecem a mentira, mas nunca falam aquilo que não é. Elas não têm medo, porque são humildes, nunca se sentem nem mais nem menos do que ninguém, trabalham em prol da coisa comum, são pessoas afáveis, a doçura está na face de todos os habitantes daquela cidade. Então essas pessoas não são egoístas, pensam no próximo também. Nesse mundo não tem cadeado nem fechadura, porque cadeado inclusive deveria ser o ícone que representa o mundo de provas e expiações, onde as pessoas ficam se protegendo umas das outras. Mas nesse mundo isso não existe. Nesse mundo não tem documentos, porque a palavra já é o documento, ninguém mente. Então lá não existe o sentimento de posse, existe a posse temporária, mas eles sentem que são posseiros temporários, mas que tudo pertence a Deus. Ninguém se apega de forma definitiva às suas coisas. Nesse mundo as pessoas praticam aquilo que nós abreviamos como BIP, né? BIP, benevolência, indulgência e o perdão. Elas são benevolentes. Benevolente com os outros, materialmente, emocionalmente. Dá para notar certos reflexos no nosso mundo de provas e expiações quando se fala em benevolência.
Porque o comum, quando as pessoas atravessam uma faixa de pedestres, o carro para, o indivíduo atravessa e pronto. Mas já vi que tem pessoas que são diferentes. O motorista para, o pedestre olha para o motorista e agradece, aperta o passo e passa, para não atrapalhar o trânsito. Isso é um reflexo de habitantes desse mundo superior, mundo mais evoluído. Porque o comum, 99%, passa, atravessa a rua. Às vezes de cara feia, às vezes olhando para a tela do celular. Mas algumas pessoas, a gente percebe isso, são raros. Olha para o motorista, agradece e aperta o passo para não atrapalhar o trânsito. Os habitantes dessa cidade são assim, são benevolentes em todos os campos da vida. São indulgentes. Nessa cidade, ninguém julga ninguém, ninguém condena ninguém. Todos compreendem as dificuldades uns dos outros e se aceitam da forma que são. E nunca guardam ressentimento, porque são praticantes do perdão. Então, por isso chamamos de BIP, a benevolência, a indulgência e o perdão. Mas nessa cidade o mundo é igual ao nosso. A parte física é igual ao nosso. O corpo é igual ao nosso. As intempéries existem. Existem algumas doenças ainda, mas não tem sofrimento. Então o sofrimento de fato é uma criação nossa, não é da natureza. Não foi o mundo de provas e expiações que criou o sofrimento. Foi o espírito humano. Tendo em vista o estágio de egoísmo em que ele ainda se encontra. Então Jesus disse, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, mas não a paz do mundo, porque o mundo ainda não tem condições de vos dar a paz. Não tem condições por culpa nossa. Por culpa nossa, porque a natureza tem condições. Então, nosso estágio é que pede isso. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte que diz que as aflições têm causas atuais ou anteriores. Então, se eu for analisar uma dificuldade que eu estou passando hoje, em todos os campos, material ou emocional, eu não encontro no dia de hoje essa causa, é porque está no passado. Ou do passado dessa encarnação, ou de outras encarnações. Porque ninguém jamais sofre o que não merece ou aquilo que não precisa. Porque a prática sincera da caridade verdadeira, ela nos coloca em sintonia com espíritos superiores. Se eu estou em sintonia com o alto, isso muda o meu clima íntimo, minha postura diante da coisa difícil. E como disse o apóstolo Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Isso é verdade. Tudo que se faz de bom alivia as dívidas que nós temos também. Digamos que no passado distante, alguém era praticante de mutilar as pessoas, decapitar as pessoas. Então o Espírito pediu uma reencarnação para reparar aqueles erros do passado, para aquilo ficar marcado no corpo espiritual. Dificulta a felicidade, dificulta a paz daquele espírito. Então ele pede uma reencarnação para passar por situações parecidas, para resgatar. Mas como ele praticou a caridade sincera, era muito ligado ao amor ao próximo, então veio uma encarnação e perdeu apenas um dedo. Foi suficiente para apagar aquela dívida negativa que estava no seu corpo espiritual. Digamos que o espírito, no passado distante, jogava pessoas na fogueira, queimava as pessoas. Pediu também o resgate. Veio agora apenas teve uma queimadura. Está lá fazendo um churrasquinho e queimou o dedo. E tem que ser um churrasqueiro muito ruim, gente, para queimar a mão fazendo churrasco também. Mas tem gente que consegue. Ou então queimou o dedo fritando um ovo, aí tem que ser pior ainda. Mas foi necessário para aquele espírito. Em vez de morrer carbonizado, queimou apenas um dedo, por conta da caridade que praticou durante algumas reencarnações. Ou seja, ele se ligou ao alto, as marcas negativas do seu corpo espiritual foram se apagando. Então basta uma pequena coisinha para que ele pague o resto da dívida. Ou alguém que jogava pessoas no penhasco. Numa reencarnação tem uma pequena queda, caiu da escada, uma coisa pequena, por conta do bem que fez. Então o bem que nós fazemos ameniza o mal que nós fizemos, sim. Às vezes a gente ignora isso. Pensa que essa é uma frase bonita do Evangelho, uma frase do Cristo, uma frase lá do apóstolo, mas ela é verdadeira, sim. Todo o bem que se faz apaga as marcas negativas que carregamos no nosso corpo espiritual. E não é somente aquilo que a gente faz fora da lei que precisa de um resgate. Coisas dentro da lei também perdem. Porque a lei dos homens não é bem sintonizada com a lei natural, com a lei de Deus. Por exemplo,
Algumas nações é permitido, de forma legal, o aborto e a eutanásia. Então, quem pratica não está alinhado com a lei natural, com a lei divina. É um erro ainda. É claro, em cada caso é um caso, e só Deus sabe a dor que cada criatura passa. Isso é claro. Cada consciência é julgada conforme a sua consciência. Mas é um erro. Pessoas que cobram honorários elevados pelos seus serviços, se aproveitam da necessidade dos outros, ele faz isso dentro da lei. Mas há um resgate futuro, que é exagerado, está fora do entendimento cristão. Se eu estou em dúvida se aquilo que eu estou fazendo é certo ou errado, se é legal ou não é legal do ponto de vista divino, é só fazer a pergunta do mestre. Aquilo que eu estou fazendo, eu queria que fizesse comigo? Se é não, então está errado. Não interessa se é legal ou é ilegal. Se eu não quero que façam comigo, então está errado. Então a resposta é muito simples. Quer dizer, a pergunta é simples e a resposta é mais simples ainda. Depois não adianta colocar a culpa em Deus. Coloca a culpa em Deus, a culpa da estrela, no destino. Isso é um castigo. Eu joguei pedra na cruz, porque eu colei um chiclete na cruz, ou porque eu escolhi Barrabás. Não foi por isso. É porque eu cometi erros no passado. E muitas aflições, então, são frutos de hoje mesmo. Nós temos muita dificuldade em compreender necessidades, o limite da necessidade. Nós temos muita dificuldade em saber realmente o que eu preciso e o que eu não preciso. Nós somos insaciáveis. Enquanto muitas pessoas brigam pelo emprego melhor, tem gente que quer apenas um emprego. Algumas querem uma refeição requintada, outros querem apenas uma refeição. Uns buscam uma vida mais tranquila, outros querem apenas viver. Uns querem olhos bonitos e outros queriam apenas enxergar. Uns queriam uma voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam um pouco mais de silêncio, outros queriam poder ouvir. Uns queriam sapatos novos e outros apenas andar. Então nós temos dificuldade em compreender o necessário. Então isso me impede que eu entre no clima de gratidão também. Um dos primeiros passos para andar o dia todo pacífico e feliz é o pensamento de gratidão. O que é um pensamento de gratidão? Aquele que não reclama de nada. Ele é sempre grato pelo que tem, pelo que está acontecendo. Se acontecer uma coisa difícil, opa, isso foi um livramento, obrigado, Senhor, agradece por tudo. É difícil, mas tem gente que faz, realmente. Então, esse é o pensamento de gratidão. Ele está sempre contente e sempre feliz. Mas se eu nunca estou satisfeito com nada, então eu nunca entrarei nesse campo da gratidão também. Então eu tenho que dar um passo atrás, recalcular a rota e pensar, eu tenho o necessário? E se tem, começar a entrar no campo da gratidão também. E quantas aflições são por conta das relações afetivas? E quantas relações afetivas são difíceis? Porque ali são baseadas em cobranças, vaidades, indiferença. Então, é uma coisa difícil, infeliz, nunca vai ser feliz aquele contato. Se a gente praticasse a tolerância, a paciência e a indulgência, as relações seriam mais felizes, porque não tem cobrança. Ninguém espera além daquilo que a pessoa é capaz de fazer. Só que isso aí tem que estar o bíblico também, tem que ser benevolente, indulgente e praticar o perdão também, dentro dessas relações. E nós também não somos exemplos de perfeição moral. A gente fala coisa que não gosta de ouvir também. Nós fazemos coisas que condenamos nos outros também. Como está lá no Sinal Verde, o livro de psicografia do Chico Xavier, ditado por André Luiz, ele diz que raramente nós não caímos naquilo que condenamos nos outros. Quase sempre aquilo que eu aponto em alguém está em mim também. Então, nós não somos exemplos de perfeição. Então, por que não ser indulgente com os nossos companheiros de jornada também? Então, nós sofremos porque queremos que a outra parte seja como nós. É aquela mania de ver o mundo e ver as pessoas, tomando eu mesmo como referência. Eu sou a referência do mundo. Isso é um egoísmo e traz infelicidade. Eu tenho que olhar o outro como ele é, com a capacidade que aquela pessoa tem também. Nós não podemos ignorar que a outra parte também é um ser milenar, com seus próprios valores, o seu intelecto e a sua moralidade também. É claro que com o esquecimento do passado, nós não lembramos dos nossos defeitos, das nossas falhas cometidas do passado. Mas se nós somos o espelho um do outro, significa que tudo aquilo que eu vejo em outra pessoa e que me incomoda está em mim também. Tudo que eu notar com facilidade no outro de negativo, com facilidade de condenar, está em mim também. Aí é fácil de saber, somos o espelho perfeito uns dos outros.
Se eu tenho muita necessidade de falar para os outros que eu sou uma pessoa boa, é porque eu não sou. Necessidade de falar que eu sou uma pessoa honesta, é porque eu não sou também. Porque virtude não faz propaganda. Sempre que eu falar que sou uma pessoa bondosa, caridosa, eu fico tagarelando que eu sou tudo isso, é porque eu não sou. Eu estou devendo para o mundo e devendo para mim também, ainda nesse aspecto. Então, se os negócios nunca vão bem para mim, tudo que eu faço não dá certo, tudo que eu faço vai à falência, é porque na encarnação passada eu prejudiquei o negócio dos outros também. Se eu sou orgulhoso, eu posso reencarnar numa situação humilhante para compreender aquela situação. Se eu sou avarento e muito egoísta, eu posso reencarnar numa situação faltando tudo, para começar a ver o avarento do outro lado, do outro lado da rua, para compreender como aquilo é feito também. Se eu sofro preconceito, é que eu fui preconceituoso também em outros tempos. Então, nada disso é castigo divino, não. Deus não castiga ninguém. É o próprio Espírito que pede essa situação para resgatar os males. Como as doenças. Toda doença que aparece não é castigo, é uma marca que eu coloquei no meu corpo espiritual em outros tempos. E agora elas estão simplesmente sendo colocadas para fora. Obsessão é outro ponto de aflição muito grande na humanidade. Quando os desencarnados ficam perturbando a nossa vida. É alguém que está do outro lado da parede, do mundo espiritual, perturbando os que estão dentro da sala de aula, nós. Mas por que isso está acontecendo? Porque em algum momento do passado eu perturbei aquela pessoa também. Que hoje é um desencarnado, mas eu incomodei também. Se eu tivesse pedido perdão, reparado um erro, uma ofensa, não estaria acontecendo. Não posso deixar para o futuro as reconciliações. A reconciliação tem que ser hoje, enquanto estamos juntos, caminhando lado a lado. É que nem um incêndio florestal gigante. Não há quem apague o incêndio florestal. Mas no começo o copo d'água apagava. Obsessão assim também. Antes que se alastre, a gente faz a reconciliação e repara o erro. Agora, será que todas as experiências negativas são de fato importantes para nós? Mas toda lição é importante sim. Mas nós aumentamos a intensidade da aflição e da dor também. Por exemplo, morte. Morte nos incomoda. A morte nos aflige realmente. Mas eu tenho que buscar compreender o porquê da morte. Me esclarecer acerca desse fenômeno tão importante da minha vida, para que ela deixe ser uma aflição também. A velhice incomoda tantas pessoas. Resistir é impossível. Quanto mais eu resistir, mais eu vou sofrer. Eu tenho que entender por que isso acontece. As doenças, eu tenho que buscar a cura. Mas entender por que a doença acontece, por que ela chegou até mim. Por que a perda dos entes queridos nos incomodam tanto quando partem antes da gente? Há tanta dor em volta daquilo. Eu preciso compreender que a palavra perda sequer existe. Porque eu encontro os meus entes queridos quando estou sonhando e quando desencarnar no mundo espiritual nós vamos nos encontrar novamente. Então a perda já não existe mais. Então nós temos que buscar compreender esses detalhes da vida para que são coisas inevitáveis, para que não se transformem em aflições no caminho também, acabando por dificultar a nossa caminhada. Nós também sofremos porque somos ciumentos e invejosos. A gente fica o tempo todo comprando a minha vida com o que os outros têm. Mas eu tenho que manobrar a minha vida com aquilo que eu tenho em minhas mãos, com aquilo que Deus me emprestou e aquilo que eu conquistei, legalmente e moralmente. É assim que eu tenho que manobrar a minha vida. Só que a gente fica o tempo todo comparando o palco e a vitrine dos outros com os nossos bastidores. Aí fica comparando, é uma comparação desonesta. É o que a pessoa tem de melhor, está mostrando, a felicidade dela, com a minha situação. Mas eu não conheço a situação daquela pessoa, a intimidade dela, o que ela passa, o que vai passar no passado ou no futuro. Então eu tenho que viver a vida com o que eu tenho que olhar para mim mesmo e manobrar a minha vida dessa forma. Porque se eu ficar o tempo todo me comparando com os outros, eu nunca vou ser feliz também. Tudo vai ser aflitivo no meu caminho. Então não se deve arrumar dívidas para me comparar com os outros, porque dívida também é um ponto de grande infelicidade e aflições também. Nós somos exageradamente melindrosos também. A gente diz sim quando queria dizer não. Isso também causa aflição. Isso também nos incomoda bastante. Se é sim, é sim, se é não, é não. Então fica se recolhendo. E isso causa aflição e pode ser uma fonte de depressão também para o futuro. Então todo efeito tem uma causa. Toda aflição de hoje teve uma causa assim.
Então, tudo que eu estou pensando nesse momento, falando, fazendo, tem uma consequência futura sim. Boa ou má. Eu vou ter que colher flores ou colher espinhos. Tudo que eu estou fazendo, pensando, falando, pensando e fazendo, tem consequências futuras sim. Então eu tenho que me vigiar, como está na oração. Orai e vigiai. Sempre. Para que eu não fique solto, sem nenhum vigia, vou fazer coisas que vão me perturbar no futuro também. Eu tenho que ficar me regulando, me controlando sim. Eu tenho que me olhar como se eu fosse um vulto caminha na minha frente. Não deixe o vulto solto. Ele pode fazer alguma coisa e vai me complicar o futuro. Então, causa e efeito não é igual olho por olho também, não. Não é assim que funciona. Eu faço uma coisa assim e vou responder igual. Não, isso é o mal eterno. Não pode ser assim também. Causa e efeito é eu faço algo de errado e algo naquele campo de acontecimentos mais ou menos idêntico ao mal que eu fiz, eu vou reparar. E quem vai cobrar não é Deus, não são os espíritos superiores, não, quem vai cobrar é a consciência. A consciência vai cobrar a reparação. E onde é que eu vou pagar isso? Os escândalos do mundo, por isso disse Jesus, os escândalos são necessários. É ali que eu vou responder. Então os espíritos superiores não tem que ficar planejando artimanhas, né? Alguma coisa errada, dificuldades em nossas vidas para que nós possamos resgatar os nossos erros. Não, nós somos mais do que o suficiente para um resgatar o erro do outro. Então nós somos professores e alunos uns dos outros ao mesmo tempo. Então são as contingências da vida que vão nos levar sempre à situação mais favorável para que eu possa resgatar os meus erros. Então Deus não castiga ninguém. Deus é a fonte da vida, a fonte do amor, a fonte da paz. Então eu sempre vou perder a paz quando fizer algo de errado contra alguém. É uma questão de sintonia. Todas as vezes que eu fizer algo de errado contra alguém, eu perco a sintonia com a fonte da vida. Então eu estarei em estado de aflição. Faça uma coisa boa para alguém de verdade. Sensação de missão cumprida. Estou em paz. Faça algo de errado contra alguém. Perturbação. Que eu perdi a sintonia com a fonte da vida. Então a aflição também é só uma questão de sintonia também. Sintonia com a espiritualidade maior ou com espíritos tristes, doentes e vingativos do mundo espiritual. Então o nosso ponto de vista é que define a intensidade da aflição. Se eu tiver esperança e fé no futuro, ela se ameniza. Se a cara passa a me ver como ser imortal, vivendo no mundo temporário, em aflições temporárias, eu serei uma criatura muito mais feliz também. Eu vou ver as amarguras como coisinhas temporárias. Até a morte deixa de incomodar, a morte passa a ser algo que deu sentido à vida também. Agora, se eu voltar minha atenção somente para as coisas da escola terrena, somente para as aflições do dia a dia, aí sim, tudo fica pior, tudo é grave. Qualquer decepção é uma aflição gigantesca, é uma questão de ponto de vista. Porque a nossa experiência, quando é vista lá do alto, pelos espíritos superiores, são homens lutando entre si para conquistar poder, riquezas, impor suas ideias, conquistar protagonismo. Até conseguem, mas por um tempo muito curto, porque a nossa escolinha só dura um segundo, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, e depois rodam, vão parar no mundo espiritual, esperando uma nova reencarnação para reparar os danos que causaram aqui mesmo, contra si mesmo e contra os irmãos também. Em todos os momentos, nós estaremos sempre contando com a presença de espíritos amigos também, nos momentos difíceis da vida. Um anjo, um espírito familiar, um espírito mais evoluído, sempre nos orientando naquele momento difícil. Então, para entrar em sintonia com ele, eu tenho que entrar em sintonia com a fonte da vida, que é Deus. Como? O pensamento de gratidão, aquele pensamento que não reclama de nada. Eu estou em sintonia com o meu anjo da guarda. As aflições diminuem a intensidade também. Então, nosso nível de evolução hoje não está ligado às aflições, ao sofrimento, como diz. Não é isso. É a superação da lição. Hoje eu me encontro nesse estado moral e intelectual por conta da superação diante dos momentos difíceis da vida. Então, se eu passei por um momento difícil, eu não tenho que ficar lembrando da dor. Lembro da superação, gratidão por ter superado aquele momento. Passei por uma doença grave, não ficar lembrando da doença, mas
da bondade divina que concedeu a cura, a melhora. Então não tem que lembrar do momento difícil da vida, mas sim daquilo que surgiu da dificuldade, o aprendizado que veio dali. Então nós temos que mudar o nosso comportamento, menos medo durante o dia, menos medo, mais fé no futuro, menos reclamação, mais gratidão, menos sedentarismo, mais sol, mais natureza, menos telinha, aquela telinha entristece a gente também, menos telinha, um pouco mais de relações verdadeiras com as pessoas, menos ressentimento, mais perdão, menos negatividade e aprender a ver sempre o lado bom da vida. Tem uma historieta que eu vi na internet uma vez, que se chamava A Loja das Virtudes. Um jovem caminha numa rua muito bonita, viu uma fachada de uma loja muito bonita, se empolgou, entrou na loja, viu nas prateleiras escrito os produtos que são vendidos naquela loja. Era sabedoria, esperança, fé, amor, paciência, perseverança, paz, tolerância e bondade. Tudo as plaquinhas. Ele se empolgou logo e aí, opa, meus problemas estão resolvidos? Aí chamou o balconista, que era um anjo, disse o seguinte: olha, eu quero 2 porções de alegria, de fé eu quero 5 porções, quero 3 de paciência, 8 porções de paz. Perfeito. Foi lá o anjo, trouxe um embrulhinho bem pequenininho, colocou no balcão. Ele, mas é só isso? Aqui nós só vendemos sementes. Você que vai ter que plantar, colher os frutos, regar, preparar, cuidar do solo, é a sua parte. Mas mesmo assim ele gostou, levou. Mas, como é que eu faço para pagar? Não se preocupe. Jesus já pagou tudo. Jesus entregou as sementes todas de graça. É só levar e plantar. Então Jesus trouxe, na verdade, foi a origem. Trouxe uma semente. Plantou a direção da boa nova, a direção da felicidade. Ele não entregou a felicidade. O caminho é esse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o trabalho é nosso, então. Então, lá no livro Céu e Inferno, os relatos dos espíritos sofredores e também dos felizes, os sofredores sempre falam de arrependimento, de coisas que fizeram ou que deixaram de fazer. Os felizes falam sempre de missão cumprida, o sentimento da missão cumprida. Então, estão sempre felizes por conta disso. E encerramos com uma mensagem do Chico Xavier, do livro Aulas da Vida, mensagem chamada O Espírito. Ele diz o seguinte, que o universo é o caminho, a mente é o lar, o amor é a lei, a consciência é o guia, a paz é o abrigo, a experiência é a escola, o obstáculo é a lição, a dor é um aviso, o amigo é um companheiro, o adversário é um instrutor, o passado é uma advertência, o futuro é uma promessa, e a perfeição é o meu destino. Então, meus queridos, a mensagem de hoje, obrigado pela atenção e uma boa noite para todos. Um abraço. Agradecemos então ao nosso irmão a explanação. Convido a todos para nós fazer a nossa oração, finalizando essa primeira parte dos trabalhos da casa. Na sequência, tenhamos o paz. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiro, que Ele nos assista, Senhor, consolando os aflitos, curando aquele que se torne merecedores, confortando aquele que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam a teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconheçam o dispenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges, amiga,
em benefício daqueles que sofrem, seja males físicos e espirituais. Santos Espíritos dignos, obreiro do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amiga da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado à espiritualidade amiga. Obrigado aos irmãos da espiritualidade que se fizeram presentes. E obrigado a todos, meus irmãos. Boa noite.